retomando aqui, como eu falava, a gente vai dividir basicamente em 3 partes essa aula de hoje e parte da próxima aula, porque basicamente nós vamos ver 3 formas de instalação de pacotes dentro do Linux. Então, desde a forma, digamos assim, dos primórdios, né, a forma de instalação lá dos primórdios e que também é utilizada ainda até hoje, que seria a instalação a partir dos fontes de uma aplicação, onde nós vamos baixar um pacote, nós vamos desempacotar ele, nós vamos compilar e depois instalar. Essa seria a forma mais manual, podemos dizer assim, de instalação de um pacote. Nós vamos ver a forma de instalação de pacotes pré-compilados, que são aqueles pacotes que têm extensão .deb para o Debian e seus derivados, e também os pacotes .rpm, que são pacotes pré-compilados para distribuições baseadas na Red Hat. Então, quando a gente faz a instalação a partir daqueles pacotes .deb e .rpm, basicamente a gente está fazendo a instalação de pacotes pré-compilados. Então, eles foram compilados ali, a gente precisa fazer a instalação deles daquele pacote. E quando a gente baixa aqueles pacotes, que geralmente eles vêm empacotados com tar-gz, tar-bz2, tar-xz, geralmente são os fontes, eles não estão compilados ainda. Então a gente vai ter que fazer todo o processo de compilação desse cara e também a de instalação. E por fim, a terceira forma de instalação, que seria utilizando um gerenciador de pacotes, que é o cara que vai facilitar a nossa vida para a instalação de aplicações dentro do Linux. Por quê? Porque ele trabalha com sistema de repositórios. Ou seja, eu tenho um repositório na internet onde são armazenados os pacotes para que eu possa fazer o download e eu possa fazer a instalação automatizada dele diretamente no sistema. Então, hoje, basicamente, né, a forma mais simples e mais comum de se fazer uma instalação de um pacote é via gerenciador de pacote. Que no caso do Debian existe o apt, que é por onde nós vamos começar a aula de hoje. E, por exemplo, se a gente for utilizar outras, né, distribuições, quem trabalha aí, por exemplo, com CentOS, Red Hat, está acostumado a utilizar o Yum, né, que é uma ferramenta também, é um gerenciador de pacotes, como outros, como o Pacman, por exemplo, que também é um gerenciador de pacotes. Então, depende da distribuição. Algumas distribuições vão ter o seu gerenciador de pacote próprio, outras que são derivadas, por exemplo, do Debian, elas vão ter um gerenciador de pacotes que é o apt. E aquelas do Red Hat, o Yum, por exemplo, assim como outras existentes aí no mundo das distribuições Linux. E aí, então, o que difere assim, né, na instalação dessas 3 formas de instalação, podemos dizer assim. Basicamente, a forma que nós vamos tratar as dependências. O que seria tratar as dependências, né? Esse tratamento de dependências, eu já expliquei para vocês em outras aulas anteriores que em outros tempos era muito complicada a instalação de um pacote no Linux, pelas questões de dependência, ou seja, um software depende de outros para que ele funcione corretamente, ou de outras bibliotecas, podemos dizer assim. Vamos pensar, grosso modo, assim, que eu desenvolvi uma aplicação e parte da minha aplicação já tenha algo que foi desenvolvido e exista, né, uma biblioteca que faça isso. Não tem por que eu reinventar a roda e fazer essa programação de novo. Eu posso incluir essa biblioteca no meu software e quando, né, o usuário precisa fazer uma tarefa que essa biblioteca faz, ele vai utilizar aquela biblioteca. Então, se eu utilizo esse recurso, o que vai acontecer? Quando esse usuário for instalar minha aplicação, obrigatoriamente ele vai ter que instalar essa dependência que é essa biblioteca que eu utilizei. Senão ele não vai conseguir utilizar o software a pleno. Então, isso seria um exemplo de dependência. Nesse sentido, então, o que vai acontecer?
Quando a gente instala a partir dos fontes, que seria a forma mais manual de fazer a instalação de uma aplicação, vai ser necessário que a gente verifique as dependências dele e faça a instalação dessas dependências antes de fazer a instalação, né, de fazer a compilação e a instalação dessa aplicação. Então, muitas vezes a gente passava horas para fazer uma instalação, porque as próprias dependências, né, também tinham que ser feita a instalação manualmente. Então, instalar uma aplicação dependia de uma biblioteca. Aí eu ia de atrás dessa biblioteca, baixava ela, ia fazer a compilação e instalação dela. Eu não conseguia compilar porque ela dependia de outra biblioteca. Aí eu ia lá nessa baixava esse terceiro pacote, instalava aquela biblioteca, se eu tivesse sorte que ela não tivesse alguma dependência, voltava para a segunda, fazia a instalação dela, voltava para a primeira para tentar instalar e ver se não tinha nenhuma outra dependência. E obviamente que isso para um usuário comum acaba sendo desgastante e às vezes acaba até desistindo de fazer essa instalação. Então ele, é mais fácil ir lá no Windows, dar 2 cliques, fazer a instalação, avançar e ele está funcionando. E realmente, né, para o usuário comum, isso é o mais simples. Então, quando a gente faz a compilação, basicamente a gente vai ter que ir atrás dessas dependências de forma manual. E quando a gente utiliza os pacotes pré-compilados, geralmente ele já tem um tratamento um pouco melhor no que diz respeito às dependências, mas de qualquer forma, a gente ainda vai precisar instalar dependências. A única diferença do pré-compilado é que eu não vou fazer todo o processo de compilação para depois fazer a instalação. Eu posso ir direto à instalação desse software. Então, isso seria, né, os pré-compilados, que são aqueles pacotes que a gente encontra muitas vezes com as extensões .deb e .rpm, que ele já vai puxar automático lá. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer uma instalação de uma aplicação, vai no site do desenvolvedor para baixar essa aplicação. Entra lá, aí o que acontece? Se ele está disponível um pacote pré-compilado, geralmente vocês vão encontrar lá o pacotezinho .rpm e o .deb. RPM para instalação daqueles sistemas que são baseados em Red Hat e o .deb para aqueles sistemas que são baseados no Debian. Eu consigo instalar um .deb em um Red Hat? Não. Eu consigo instalar um .rpm em um Debian? Não. O que eu posso fazer se eu não encontrar? Somente encontrei um .deb, mas eu quero fazer a instalação em um Red Hat, por exemplo. Existem ferramentas como o próprio Alien, não sei se algum de vocês já utilizou, mas que ele tenta fazer essa conversão. O que ele faz? Ele converte um arquivo .deb para um arquivo RPM. E vice-versa. Tenta converter um pacote RPM para um pacote .deb. Então, o Alien é um desses tipos de ferramenta. Alien, bem como se diz, né, os Alien extraterrestres lá, exatamente dessa forma que, se alguém buscar, vai buscar o nome dele. Então, ele faz essa conversão. Mas, geralmente no site de desenvolvedores que vão disponibilizar arquivos pré-compilados, vocês vão encontrar lá um .deb e um .rpm. Geralmente. Tá? Então, dificilmente vocês vão encontrar somente um .deb ou somente um .rpm no site de um desenvolvedor. Mas pode acontecer. E aí, além disso, né, ainda na questão da instalação de pacotes, compilando ele, geralmente quando vocês encontram aquele arquivinho com a extensão .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz, que são, né, empacotados com tar e compactados com essas outras ferramentas, como a gente já viu em aulas anteriores, a gente tem os fontes ali. E geralmente a gente vai conseguir instalar esses fontes em basicamente qualquer distribuição. Então, exceto se a pessoa que compilou que desenvolveu aquele software desenvolveu pensando em uma determinada distribuição.
mas é possível, então, tentar instalar aquele pacote em uma distribuição qualquer, porque ele não está pré-compilado com um ponto .deb e um ponto .rpm. Então, a gente vai ver na sequência. Agora, vamos começar com o apt. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, como que a gente vai configurar o gerenciador de pacotes e como a gente vai fazer instalação, remoção, buscar informações sobre pacotes. Depois a gente vai começar do mais fácil para o mais difícil. Então depois a gente passa para os pré-compilados, que aí é o ponto .deb e o ponto .rpm, e na próxima aula, no início da próxima aula, a gente vai trabalhar com os fontes, fazer a instalação a partir de fontes. Quando que eu vou optar por um fonte ou por exemplo, pelo gerenciador de pacotes? Às vezes acontece, por exemplo, saiu uma nova versão hoje de uma determinada aplicação. Eu não vou encontrar isso num repositório, porque os repositórios eles prezam muito pela questão de segurança e eles testam esses pacotes antes de colocar dentro de um repositório. Então, se hoje sair uma nova versão, por exemplo, do Apache ou do Samba, Apache que é um servidor web e o Samba que é controlador de domínio e Active Directory, por exemplo. Eu não vou encontrar essas novas versões dentro dos repositórios. Então, não adianta eu tentar instalar via gerenciador com o comando apt install, por exemplo. Porque eu vou pegar a última versão que foi homologada para a distribuição que eu estou utilizando. Obviamente estável. Se eu quiser instalar essa versão mais atual que saiu, muitas vezes eu vou ter que baixar ela e fazer a instalação. E aí essa instalação vai depender de como que o desenvolvedor disponibilizou ela para mim. Ele pode ter disponibilizado um arquivo pré-compilado, .deb, .rpm, ou ele pode ter disponibilizado as fontes para que eu compile e faça a instalação. Então, por isso que é importante eu aprender a fazer a instalação das três formas distintas, porque hora ou outra, né, eu vou precisar utilizar, sendo eu um administrador do sistema. É diferente, por exemplo, de um usuário do sistema que ele pode utilizar ali, até no modo gráfico, um gerenciador de pacotes e fazer a instalação. Mas quando a gente está administrando um sistema e está administrando serviços de rede, por exemplo, numa infraestrutura de rede, obviamente a gente vai ter que saber as formas de instalar e muitas vezes a gente vai depender dessas formas de instalar para que a gente possa, então, manter um sistema atualizado ou uma aplicação atualizada. Deixa eu ver as perguntas aqui. Isso é fato, na maioria das vezes tem que compilar, principalmente atualização do sistema. Então, exatamente isso que eu falava, William. A gente tem que saber as três formas, né? Então, não adianta somente eu saber utilizar um gerenciador de pacotes, embora ele seja mais fácil, mais simples e amigável, eu vou ter que também saber as formas mais árduas, podemos dizer assim, de fazer a instalação de um pacote. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo agora, que eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a máquina virtual. E aí a gente vai começar a ver os primeiros aspectos, então, referente ao gerenciador de pacotes, o apt. Bom, então, o que eu falava anteriormente ali é que nós íamos começar com o repositório, com a instalação a partir de repositório com o gerenciador de pacotes, o apt. Então, o que ele é? O que é o apt? Advanced Package Manager. É isso aqui, apt. Na verdade, ele é a ferramenta que ela foi, né, originalmente desenvolvida para o Debian, pelo projeto Debian, e essa ferramenta ela somente consegue gerenciar pacotes .deb. Então, como eu falava anteriormente ali, os pacotes pré-compilados eles podem ser .deb ou podem ser .rpm. O apt ele vem a ser a ferramenta para gerenciar os pacotes .deb. Então, ao invés de eu ir num site de um desenvolvedor, baixar esse pacote .deb e fazer
a instalação a partir desse pacote pré-compilado, o apt ele faz isso de forma automatizada para mim. Então, vai existir um repositório na internet, e aí a importância da gente utilizar os repositórios oficiais, para que a gente tenha certeza que os pacotes que ali estão sejam os pacotes que foram testados e que estão homologados ou não, porque depois eu vou mostrar para vocês que existem diferentes diretórios lá dentro dos repositórios que a gente pode utilizar, mas, né, em suma, o apt ele é a ferramenta que vai gerenciar esses pacotes .deb de forma automatizada. Então ele baixa o pacote .deb, baixa as dependências e aplica o comando dpkg, que é esse comando aqui, ó, dpkg, que é o comando que, para quem já fez instalação de pacotes no Debian, já é bem amigável, que é o comando que a gente vai utilizar para fazer a instalação de pacotes .deb, que são os pacotes pré-compilados. Então, o apt ele faz isso de forma automatizada. Busca no repositório esses arquivos .deb e faz a instalação para mim. Quando eu baixo o pacote .deb para minha máquina e quero fazer essa instalação manual, eu vou utilizar essa ferramenta chamada dpkg. É o Debian Package. Bom, essa a gente vai ver na sequência depois, daqui na segunda parte da aula de hoje. Então, como que funciona essa questão de repositórios? Existem os repositórios na internet, e o que eu vou fazer? Eu vou direcionar o meu gerenciador de pacotes para esses repositórios. Eu posso baixar a lista de pacotes, imagine isso como um índice de livro. Eu posso baixar um índice, ou seja, uma lista com o nome dos pacotes que estão lá no repositório, para quando eu for fazer a instalação, o meu sistema verificar se esse pacote existe ou não lá dentro do meu repositório. Se ele existir, o que ele vai fazer? Ele vai baixar esse pacote de lá do meu gerenciador, do meu repositório que eu estou utilizando, e vai fazer a instalação dele e também das dependências de forma automaticamente para mim. Então, o apt ele vai trabalhar o quê? Com um banco de dados local atualizado por servidores remotos. E graças a esse banco de dados, né, a integridade desses pacotes elas são mantidas. Por quê? Porque o sistema ele sabe exatamente a situação de cada pacote disponível lá no meu repositório, ou no repositório, né, do sistema que eu estou utilizando, e também dos pacotes instalados localmente. Então ele consegue fazer essa avaliação, por exemplo, se o pacote que está lá no repositório é mais atual do que o pacote que eu tenho instalado dentro do meu sistema. E me oferecer uma atualização, por exemplo. Então, esse banco de dados local, ele ajuda o gerenciador de pacote a poder, então, fazer essa parte de gerenciamento dos pacotes .deb, o que eu não tinha quando eu faço manualmente com dpkg. Então, o apt, basicamente, ele vai ser encontrado em todas as distribuições baseadas no Debian, certo? E aí, como que eu vou entender um pouco mais sobre o funcionamento do apt? Se vocês executarem um ls na máquina de vocês dentro do diretório etc apt, nós vamos ter alguns arquivos referente ao nosso gerenciador de pacotes, e o principal deles é esse sources.list, que é onde eu posso adicionar os endereços dos meus repositórios. Então, sempre que eu quiser inserir um novo repositório para que a minha máquina faça consultas quando eu vou fazer a instalação de uma aplicação, de um novo pacote, eu vou inserir dentro desse arquivo chamado source.list. Então, se a gente abrir esse arquivo, deixa eu colocar aqui um nano/etc/sources. Deixa eu só colocar um sumenos aqui, colocar a senha, ok. Agora a gente vai entrar naquele diretório lá, cd/etc/apt, e eu vou então editar aqui
o arquivo sources.list. Aqui está ele. Eu acredito que o de vocês esteja configurado assim como o meu. Se alguém não tiver, só me sinaliza aí, mas acredito que todos estão configurados. Para a gente poder entender um pouquinho mais de como que funciona esse cara aqui, nós vamos ver essas linhas aqui inicialmente. Essas primeiras linhas aqui, geralmente, quando a gente faz a instalação, essa linha aqui ela vem descomentada. A gente acabou comentando em alguma das aulas aí que a gente fez a instalação de algum pacote, não me lembro bem qual foi. Mas geralmente ele vem com essa linha descomentada. Essa primeira linha aqui, ela refere ao CD de instalação. Então, eu posso fazer a instalação de um pacote que esteja disponível dentro do CD da instalação. Assim como eu posso fazer um repositório de CDs, isso eu já comentei com vocês, eu poderia ir lá, né, no debian.org e baixar CDs com os pacotes e criar, obviamente que isso não é viável, né, mas eu poderia criar um repositório local em CDs. E aí eu teria uma linha dessas daqui, ó, uma linha dessas daqui para cada CD que eu baixei de lá. Aqui, ó, eu tenho binário 1, que significa que é o CD 1. Então, teria 2, 3, 4, 5, 6, conforme a quantidade de CDs que eu inseri aqui no meu repositório. Como que isso vai funcionar? Quando eu tentar instalar uma aplicação, dar o comando apt install, por exemplo, ele vai buscar, ele vai me dizer, né, em qual CD está. Ah, essa aplicação está no CD 4, ou no CD 5, ou no CD 10. Aí eu vou ter que inserir esse CD no meu computador, né, no meu drive de CD, e aí fazer a instalação desse pacote. Essa linha aqui, quando a gente não utiliza esse tipo de repositório, a gente tem que deixar comentada. Por quê? Porque senão cada vez que eu for instalar, ele vai procurar primeiro no CD. E isso vai acabar causando aí um incômodo, né, um desconforto, porque sempre vai dizer, ah, não existe esse pacote aí no CD tal. Então, a gente deixa comentado. E depois, então, vem as linhas referentes aos meus repositórios, que eu vou falar sobre elas agora, para que vocês então saibam como configurar. Essas duas primeiras linhas aqui, elas são os repositórios oficiais do Debian. Ou seja, o Deb e o Deb SRC, o Deb indica que eu estou utilizando repositórios de pacotes pré-compilados .deb. Então, eu quero baixar pacotes do tipo Deb. E o Deb SRC são fontes que também têm um repositório de códigos fontes lá dentro. Então, se eu não quiser baixar um arquivo pré-compilado, eu posso baixar um arquivo do tipo código-fonte, onde ele vai me trazer o pacote ali com os fontes para serem compilados e instalados. Então, aqui, ele vai dizer, então, que tipo de arquivos que eu vou baixar e depois o endereço do repositório. O endereço do repositório, esse aqui é o oficial, http://deb.debian.org/debian, que é o diretório onde fica, então, os pacotes referentes à distribuição. Existem vários outros repositórios, depois eu vou mostrar para vocês um gerador de source list, que vai ajudar vocês a gerar esse arquivo, mas também lá dentro do site oficial, no debian.org, tem uma lista de repositórios por países. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma consulta lá por Brasil e pegar os repositórios oficiais do Brasil e utilizar como um deles aqui. Aí basta eu mudar esse endereço e apontar para o repositório que eu quiser. Depois disso, aqui, eu vou ter basicamente qual vai ser o release. Estão vendo aqui um buster? Significa que é a versão mais atual. E depois eu tenho a seção. Vou falar um pouquinho agora sobre esses dois pontos aqui, sobre o release e sobre a seção, para que vocês consigam entender um pouco melhor. Então,
falando inicialmente sobre as modalidades, né, os releases, é importante vocês saberem que existe o instável, o unstable, o teste, que é o testing, e o estável, que é o stable. Então eu posso, ao invés de usar aqui o nome da versão que eu estou utilizando, o release, né, o Buster é o Debian 10, o mais atual. Então, se eu colocar Buster aqui, ou colocar aqui, por exemplo, Stable, é a mesma coisa. Entenderam? Porque a versão estável atual do Debian é o Buster, que é o Debian 10. Então, eu posso utilizar tanto o nome dele aqui, quanto a palavra stable. Então, o que é quando eu utilizo stable, né? Stable eu sei que é o produto final, né? Depois de todo aqueles processos que o sistema passa durante 1 ano e meio, mais ou menos 3 anos, até ser lançado, quando chega na versão final da distribuição, ela é a versão estável. Então, ela é lançada e essa versão eu posso utilizar aqui ou pelo nome ou então pela palavra stable. Ainda existe a instável e a de teste. Qual é a diferença da instável para a de teste? A instável, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu posso utilizar um unstable, seria eu utilizar pacotes do meu repositório instável, que são pacotes mais recentes, né, diversos programas, que ainda não foram testados pela equipe do Debian. Então, não seria, por exemplo, o melhor repositório para mim utilizar em um servidor que está em produção, por exemplo. Porque esses pacotes que estão dentro desse repositório instável aqui são pacotes que a comunidade Debian ainda não testou aqui dentro do sistema. Ou então, utilizar o seed. O seed é o nome sempre da versão estável, da modalidade instável, né? Do release instável. Então, poderia utilizar tanto o seed quanto a palavra unstable. Só lembrando que quando eu utilizo, né, essa nomenclatura aqui, eu estou utilizando o repositório instável. Aqui. Então, eu vou ter pacotes que a comunidade Debian ainda não testou dentro da versão estável. Bem claro isso? Além disso, eu poderia, além da estável, eu poderia utilizar a versão de testing. Testing. Assim. Opa, faltou um S. Testing. Aqui significa que eu quero utilizar o repositório de teste. Qual é a diferença do repositório instável para o de teste e do estável para o de teste? Dentro desse repositório de teste aqui, ele contém os pacotes que são oriundos da modalidade estável. Então, olha o processo, né, que acontece. Esses pacotes aqui, eles já foram testados de uma forma básica pela equipe, né, de desenvolvimento do Debian e por diversos usuários. Mas como não saiu uma versão estável ainda, ele mantém ali no testing. Por quê? Porque os pacotes que vão para a versão estável, eles não são mais mexidos. Entenderam? Então, saiu a versão estável, a única coisa que vai entrar ali dentro dessa modalidade são correções de erros, de bugs e de falha de segurança. Novas versões de software não vão entrar nessa versão estável e nem no repositório, até sair a próxima estável. Então, voltando novamente, instável são os pacotes que ainda não foram testados na distribuição. Testing são pacotes que já foram testados, mas estão aguardando a próxima versão estável para eles poderem entrar para o repositório estável. Beleza. Então, tem que ter cuidado com essa questão. Eu
posso utilizar o testing? O testing até pode ser utilizado. O testing vai ser a nova versão estável. Então, se eu utilizar o testing aqui, significa que eu já estou usando pacotes que estão sendo testados para o Debian 11. Entenderam? Mas já foram testados. Então, eu posso ter uma certa garantia de que eles não têm problemas, embora eu esteja com a versão. E se eu colocar aqui stable, significa que eu vou utilizar, né, os pacotes da versão estável, aqueles que passaram por instável, depois passaram para teste e agora estão na versão estável. Então, esses são as 3 modalidades, ainda tem uma quarta que eu vou mostrar na sequência para vocês. Então, se eu coloquei aqui a versão dizendo que eu quero utilizar o Buster. Se eu coloquei aqui um Buster, quer dizer que eu quero utilizar a versão estável, que é a versão atual. Além das modalidades aqui, ainda eu vou ter as sessões, que são essas aqui. Que poderia ser o main, que já está aqui, o contrib e ainda o non-free. São as 3 sessões que existem lá dentro do repositório. Qual é a diferença dessas 3 sessões aqui? A main, ela vai conter os pacotes principais da distribuição. E todos esses pacotes que estão dentro dessa seção, eles têm que estar de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Então, são aqueles pacotes que, por exemplo, não contêm blobs binários, que eu expliquei para vocês lá na primeira aula, que tem partes fechadas, né? Às vezes, por exemplo, algum software, ele é aberto, mas ele pode ter parte dele ser fechado, né? Ter blobs binários, como a gente chama. Então, esse não se enquadra dentro dessa seção main. Então, dentro da main são os principais pacotes da distribuição e que, obrigatoriamente, eles são livres de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Então, essa é a seção main. Agora, aqueles pacotes que são livres, mas que dependem de um outro não livre para ser instalado ou executado, eles vão estar dentro dessa contrib. Então, vamos supor que eu desenvolvi um software livre, está de acordo com a Debian Free Software Guidelines, só que uma das dependências dele, ela é fechada. Não está de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Ele vai estar dentro dessa seção. E a non-free, ela vai conter todos os pacotes que têm restrições de licença. Então, por exemplo, Adobe, por exemplo, o Acrobat, né, da Adobe é um exemplo. Ele pode instalar ele dentro do Debian, mas ele tem uma licença diferente daquela licença dos softwares livres. Então, ele vai estar dentro dessa non-free, por exemplo. Estou dando um exemplo qualquer, né? Então, se ele não se enquadrar dentro da Debian Free Software Guideline, ele vai estar dentro dessa seção. Eu posso utilizar as 3 seções, ou posso utilizar só uma delas, ou 2 delas, como eu preferir. Mas eu posso sim utilizar os 3 ou 2 deles, vai depender aí da necessidade de cada um. Então, essas são as seções. Então, eu tenho aqui, recordando, né? Eu tenho aqui o tipo de pacote, que ele é deb, o endereço do meu repositório, qual é o endereço dele na internet, qual é o release que eu quero utilizar e qual é a seção desse release. E ainda nós temos outros 2 repositórios, um que é o security, armazena as atualizações de segurança. As atualizações de segurança, especificamente, elas não ficam hospedadas na rede habitual de espelhos do Debian, mas sim em security.debian.org, que é um pequeno conjunto de máquinas mantidas pelos administradores de sistemas do Debian, e esses arquivos contêm as atualizações de segurança elaboradas pela equipe de segurança do Debian ou mantenedores de pacotes para distribuição
estável, ou seja, a stable. E ainda, logo aqui embaixo, há o repositório updates, que é o repositório que recebe as atualizações de pacote com correções e melhorias. Então são esses 3 repositórios aí que são necessários a gente configurar para que a gente possa utilizar o apt de forma correta. E para finalizar então, nós ainda temos, além das seções main, contrib e non-free, como eu falava anteriormente, ainda uma seção especial que é chamada de backports. Então, para que vocês entendam, o Debian, na sua modalidade estável, ele não recebe novos pacotes nem novas versões dos pacotes antigos, como eu falei anteriormente, a não ser que se trate de uma correção de falha de segurança ou bug. Então, caso você queira usar o estável e também ter acesso aos novos programas ou às novas versões, então para isso que existe o repositório Backports, que é um repositório que reúne novos programas e novas versões de programas compilados sobre a versão estável. Então com isso vocês podem ter uma versão estável e ter pacotes mais novos, atualizados ao mesmo tempo na distribuição de vocês. Então, para usar o repositório Backports, ele vai ser um pouquinho diferente. Vou salvar o arquivo aqui. Então, o X. E aqui dentro da pasta apt, existe um diretório chamado apt.conf.d. Dentro desse diretório, basta a gente criar, depois eu vou deixar para vocês ali no material no Blackboard como que vocês vão fazer isso, mas dentro desse diretório, apt.conf.d, a gente vai criar um arquivo denominado backports, assim, .list. E dentro desse arquivo vocês vão inserir os repositórios backport, que basta pegar as configurações lá no site do debian.org. E quando a gente usa a gente fizer uma instalação a partir do repositório do backports, a gente vai precisar executar o comando apt-t, aí a versão buster, no caso, traço backports install, para que a gente faça a instalação a partir desse repositório. Então, para finalizar aqui, toda vez que a gente alterar aquele arquivo source list, que a gente acrescentar uma seção ou mudar o repositório ou acrescentar um repositório, é necessário a gente atualizar a lista de pacotes que estão disponíveis lá no repositório do Debian. Então a gente deve executar, para a gente poder atualizar a nossa lista local, o comando apt update. Assim. O que acontece? Ele vai conectar lá nos repositórios que a gente configurou e baixar a lista de pacotes que tem disponível lá no repositório. Ele não vai baixar os pacotes, ele vai baixar a lista de pacotes. Então, quando a gente for instalar um pacote com o comando apt install, que a gente vai ver na segunda parte da aula de hoje, ele vai consultar essa lista local e verificar se esse pacote existe ou não lá no repositório. Se caso existir, ele vai oferecer para que a gente possa fazer a instalação. No momento que a gente dizer que sim, executar um enter, por exemplo, ele vai então conectar no repositório, fazer o download e então, após o download, a instalação. Então, o apt update ele só vai atualizar essa lista de pacotes locais para consultas quando a gente for fazer uma instalação. Diferente, por exemplo, do apt upgrade e do dist ou full upgrade que a gente vai ver agora na segunda parte. Então, o update não faz nenhuma alteração no sistema de vocês. Por fim, aqui, para a gente finalizar essa primeira parte, eu vou mostrar para vocês um site onde a gente pode gerar o arquivo source list. Então, vou projetar agora esse site. Então, esse aqui é o site, https://debgen.xyz. O que esse site faz? Esse aqui é uma das possibilidades da gente poder gerar um source list para o nosso sistema. Então, é um Debian Source List Generator. O que a gente vai fazer aqui? Nós podemos escolher o servidor, então dizer em qual país que a gente quer utilizar o repositório. Vou colocar aqui Brasil. Eu vou escolher o release, então a gente tem aqui o stable,
o testing, depois outras versões aqui, desde a versão 6, o Squeeze, o Easy, o Jesse, o Stretch e o Buster. Então nós podemos escolher aqui, por exemplo, o Buster, que é a versão atual, é o release estável, e eu poderia escolher também a arquitetura aqui, por exemplo, o AMD64 é para processadores 64 bits. Depois eu vou ver quais as seções que eu vou incluir. Então posso incluir os sources, que é o deb-src, aquela segunda linha que tinha lá dentro do nosso arquivo source list. Posso escolher também o contrib, a seção contrib, a non-free, posso escolher a security. Então eu marco as opções que eu quero e depois eu mando gerar. E aí ele vai me dar o arquivinho pronto aqui, com todas as seções. Aqui eu escolhi as 3 seções para a versão Buster. Então aqui estão os repositórios de pacotes, aqui estão os updates e aqui o security. Basta então eu copiar essa sugestão que o Debian Source List Generator me deu, colar lá dentro do meu arquivo Source List e depois salvar e executar um apt update. Então, feito isso, eu já vou começar a utilizar esses repositórios. Então, basicamente, essa primeira parte é isso que eu ia mostrar para vocês. E aí, na sequência, a gente vai trabalhar diretamente com o apt e posteriormente com o dpkg. O apt, né, como que a gente vai fazer as instalações, a remoção de pacotes e algumas dicas aí de utilização do apt que a gente vai ver na segunda parte. E, por fim, o dpkg para a gente instalar os pacotes pré-compilados .deb.